Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade, e como todo sábado, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. E olha, a movimentação dessa semana inicia-se pelo noticiário internacional. Finalmente, os 34 brasileiros que estavam na faixa de Gaza foram repatriados. Aliás, 34 não, porque 2 desistiram de voltar. Então, 32 pessoas foram repatriadas ao Brasil. O detalhe aqui é o seguinte: eles fizeram a travessia de Rafah, tiveram autorização para isso, e depois foram recepcionados pela embaixada brasileira, que os transferiu para o avião presidencial, e no decorrer da segunda-feira chegaram em Brasília. Quando chegaram em território brasileiro, foram recepcionados pelo presidente da República e mais 6 ministros. E aí, alguns dessas pessoas não têm mais familiares no Brasil e por isso mesmo foram encaminhados para um centro de imigração, onde vão receber acolhimento, a questão da burocracia, e quando o conflito acabar, se não quiserem voltar para a faixa de Gaza, vão receber ajuda para permanecer no Brasil, incluindo ambientação e documentação. Pois bem, mas essa é a notícia melhor que teve para o governo federal nesse sentido, porque no resto da semana muita água rolou por baixo da ponte. E uma das questões foi o seguinte: a mídia investigativa descobriu que nos meses de março e de maio, uma mulher conhecida como a Dama do Tráfico, porque ela é esposa de um dos bandidos mais procurados do Amazonas, que só foi preso em dezembro do ano passado. Essa mulher foi ao Ministério da Justiça e conseguiu audiência lá, com os secretários da pasta. E aí é o seguinte: ela não foi sozinha, ela foi dentro de uma comitiva maior, que envolvia algumas ONGs, deputados, enfim. Mas a questão é que o burburinho causado pela revelação das fotos foi muito grande e muito intenso no Congresso Nacional. Olha só, o ministro Flávio Dino e seus secretários, foram levados a ter de se defender, até de falar por que isso ocorreu. E o Dino, ministro da Justiça, acabou decretando que novos protocolos de acesso ao Ministério da Justiça precisariam ser criados. Então, a partir de agora, lá no Ministério da Justiça, para se entrar, independentemente de você estar indo com uma ONG ou com uma comitiva que já foi autorizada, cada pessoa individualmente vai precisar ser avaliada, e com antecedência, para poder ter acesso ao prédio. Olha, isso é a certeza de que esse tipo de organização, de protocolo, não existia antes. Então não deixa de ser aí um sinal de que o governo viu isso como uma situação ruim. Inclusive, outras coisas mais apareceram. Para ela ir a Brasília, a passagem foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, a partir do pedido de algumas ONGs, algumas entidades. Então, o Ministério dos Direitos Humanos não avaliou a quem estava dando passagens, e o Ministério da Justiça recebeu as pessoas. É claro que nem todas as pessoas recebidas necessariamente estavam envolvidas com algo assim, mas o protocolo falhou em vários sentidos. Um outro ponto importante nessa questão é que essa mesma mulher teve acesso ao Congresso Nacional e lá tirou foto com Guilherme Boulos, com o José Janones, que são deputados federais. Mas aí eles deixaram claro: olha, se ela teve acesso ao prédio do Congresso, não seria o deputado nos corredores ali da casa ou no espaço comum que ia, de algum modo, conseguir detê-la, enfim. Um ponto importante é que essa mesma mulher, ela já foi condenada, ela tem condenação criminal, uma condenação criminal justamente por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Então, é realmente algo que precisa ser avaliado. O protocolo de segurança dos ministérios no Brasil, principalmente o Ministério da Justiça, é um ministério que lida com uma pasta bem sensível. Agora, há um pano de fundo nessa discussão. Claro que a oposição bolsonarista aproveitou-se disso no Congresso, colocou todo um arsenal de reclamações, de críticas. Provavelmente vai convocar Dino de novo para voltar lá, e Dino é o ministro mais convocado de todos os ministros do governo, está sempre indo ao Congresso, mas não foi só a oposição bolsonarista que se aproveitou. Há um pano de fundo aqui importante: Dino é um dos possíveis indicados do Lula para a vaga da Rosa Weber no STF. E aqui tem um pano de fundo que chama a atenção, porque Dino não é do PT, Dino é do PSB, mas há em Brasília quem diga que o PT tem preferência por outros nomes, e por isso mesmo teria gente aproveitando-se desse tipo de coisa para queimar ou dificultar o nome do Flávio Dino. Isso é tão verdade
que Lula, né, o próprio presidente, saiu em defesa do seu ministro, né? Ele saiu em defesa do seu ministro no Twitter, enfim, aliás, no ex-Twitter, né? Então, é importante ressaltar que esse pano de fundo também se dá por isso e o Lula ainda não indicou ninguém. Então, realmente há toda uma tratativa sobre essas questões. Além disso, além desse ponto sobre o Ministério da Justiça, há quem esteja perdendo o governo, vamos lá, o Flávio Dino, né, está com essa situação, mas há quem esteja ganhando. Olha, o Haddad comemorou uma vitória no governo, porque vejam, o Haddad tem a tese do déficit zero, que é aquela questão de que no ano que vem o Brasil equilibre suas contas de arrecadação, receita, e sua conta de gastos, despesa. Esse déficit zero, a ideia é que ele, ano que vem, seja implementado. Mas o próprio Lula, em entrevistas nas semanas anteriores, andou dizendo que aceitaria algum déficit. E vamos pensar o seguinte, é ano eleitoral. E, claro, os prefeitos, os vereadores querem se eleger. Então, há toda uma discussão aí de liberar mais dinheiro aqui, liberar mais dinheiro ali. Não só para essa questão, mas para outras questões do governo. Aí, sabe o que ocorre? No ano eleitoral é mais difícil conter o déficit. Por isso, o Lula vem com essa discussão. Além disso, o próprio mercado não acredita que o governo vai conseguir chegar a esse percentual. Então, empresas, bancos, né, entidades da economia não acreditam nisso. Praticamente ninguém acredita, mas o Haddad mantinha essa narrativa e muita gente via ele enfraquecido porque ele mantinha a narrativa e o próprio presidente aparentemente desfazendo a narrativa. Mas, quando a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, desse ano 2024 foi para o Congresso, é ela que dá a base para o orçamento, a LDO acabou considerando o déficit zero. Então, o relator dela, que é um deputado do União Brasil, considerou o déficit zero. Então, é uma vitória de Haddad. A grande questão é, vamos conseguir realmente esse déficit, mas aí, né, manter esse déficit realmente nas contas ano que vem? Aí, a conferir. Pela província, reeleição. Houve a reeleição de Álvaro Porto, importante, porque Álvaro Porto ele conseguiu antecipar a eleição, né, por meio de uma emenda constitucional, alterar o artigo 7º da Constituição de Pernambuco, antecipou-se a eleição da mesa para o biênio 2025-2026 e, detalhe, ele ganhou a eleição. Só que na primeira eleição, no começo da legislatura, ele teve 49 votos, a totalidade. Agora ele teve 40 de 46. Então isso indica que o Álvaro Porto perdeu um pouco, né, do respaldo que tinha com a casa, mas a questão importante é que ele venceu e tem gente já chamando ele de primeiro-ministro em Pernambuco, até porque é inegável que, mesmo sendo do partido da governadora, ele não reza totalmente pela cartilha de Raquel Lira. Isso indica que ela vai ter que negociar com ele, já que ele está aos 4 anos dessa legislatura na frente do mandato. Então, é preciso agora que a governadora faça as suas vezes. E um detalhe, nessa mesma eleição, Gustavo Gouveia, do Solidariedade, ganhou também com os mesmos 40 votos do Álvaro Porto. Ele é o primeiro secretário e a primeira secretaria é muito cobiçada, porque são os dois cargos mais importantes, a presidência e a primeira secretaria. A surpresa é Diogo Moraes, que no primeiro turno faltou um voto para vencer, no segundo turno acabou tomando uma virada, perdeu, né, aí a indicação para a mesa diretora. Mas aí, né, são coisas da Assembleia. E por fim, em Caruaru, a novidade da semana não é tão novidade assim, mas é interessante. Rodrigo Pinheiro, por um lado, e Zé Queiroz, por outro, todos estão tentando se encontrar e trazer o PT, né, que é o principal partido da Federação Brasil. Estão tentando trazer o PT, cada um para o seu palanque. Por hora, o PT mantém 2 candidaturas também, Léo Bulhões e Rosa Amorim. Agora, é possível que não continue com isso, tanto que Rodrigo Pinheiro falou com Léo Bulhões aqui em Caruaru, Zé Queiroz também. Rodrigo falou com Humberto Costa em Brasília, Zé Queiroz com Tereza Leitão, com João Paulo. Então, há realmente uma busca pelo PT, como se fosse, aparentemente, a noiva da oposição, agora o principal partido, da oposição não, a noiva da eleição. Mas o PT não se decidiu ainda e, realmente, até o ano que vem, muitas águas rolaram por baixo da ponte. Quem vai ficar com o PT? Se o PT vai ficar sozinho, como é que vai ser isso? Aí, a conferir. A gente volta amanhã. Amanhã não, a gente volta segunda que vem, se Deus quiser.